Olá pessoal, hoje eu estou aqui num lugar maravilhoso, onde não tem como não contemplar a presença de Deus, a força do Criador. Eu amo praia, eu amo mar e eu queria compartilhar com vocês algo muito legal que eu aprendi em Juízes. Eu quero contar para vocês a história de um juiz de Israel e essa história acontece assim. O povo de Israel, eles estavam sendo muito maltratados pelos filisteus há muito tempo. E um clamor se chegou ao Senhor, né? Muitas pessoas tinham se esquecido de Deus e a sua fé tinha se esfriado. Mas o Senhor visitou uma mulher. Um anjo do Senhor veio até ela e disse a ela que ela iria dar à luz a um filho. E esse filho seria muito abençoado por Deus. E ela era estéril, ela não podia ter filhos. Mas ela acreditou nessa palavra. E tanto que é muito engraçado, porque se parece muito com a história de Jesus. Porque logo depois, esse anjo teve que ir lá e confirmar também ao marido dessa mulher, que ficou muito pasmo com toda essa história. E realmente essa palavra se cumpriu. Essa mulher deu à luz essa criança e ela deu o nome a ela de Sansão. Você já ouviu falar de Sansão? Sansão, ele é muito conhecido pela sua força, né? Foi um homem realmente poderoso, forte. Um homem que se destacou muito na sua época, exatamente por ser muito forte e temido pelas pessoas, porque Sansão conseguia, com a força das suas mãos, matar um leão. Sozinho ele podia matar 300 homens e ele fez isso. E foi mais além, ele chegou a matar 1000 homens sozinho. Então dá para você imaginar um pouquinho da força dele? Ele fazia isso, gente, porque o Espírito Santo entrava e se manifestava nele. Quando o Espírito Santo se manifestava nele, ele fazia essas grandes coisas, algo assim espetacular. Então, essa história mexe muito comigo porque fala de força, a força do Espírito Santo quando ela realmente se manifesta nas nossas vidas. E eu gosto muito dessa história porque eu aprendo muito com ela. Primeiro, gente, Sansão, ele teve essa conexão com Deus e o seu cabelo não podia ser cortado. Ele tinha que ter uma pureza na sua alimentação, ele não podia se contaminar com certo tipo de comida. E teve uma época que ele se desconectou de Deus. Ele esqueceu de tudo isso e se desconectou, porque ele simplesmente colocou o corpo dele na frente do teu espírito, colocou o corpo na frente da sua alma e foi matando as suas vontades, as vontades da sua carne. Sansão se apaixonou primeiro por uma mulher que era inimiga do seu povo, ela fazia parte dos filisteus e acabou dando tudo errado. Ele se envolveu com ela, mesmo os pais orientando, falando: não, filho, não vai por esse caminho. Ele ignorou seus pais como uma criança mimada e ele teve essa mulher, e isso acabou gerando muitas coisas. Muitas pessoas acabaram morrendo, inclusive ela, o pai, devido a isso, devido a esse relacionamento conturbado. Depois de algum tempo, ele se apaixona novamente por uma outra mulher, essa todo mundo já conhece, que ela é mais famosa, que é a Dalila. Essa mulher o trai, assim como a primeira também o traiu. Essa segunda mulher o trai, mas ela trai ele de uma forma assim totalmente de propósito. Ela tenta de todas as formas descobrir o que mantinha ele forte, o que mantinha ele tão conectado com Deus, o que era a força dele. Enquanto ela não conseguiu descobrir tudo isso, ela não sossegou. E ela ia mostrando para ele, gente, ela ia mostrando sinais, ela ia dando sinais para ele do que ela estava querendo saber, o que ela estava querendo descobrir era a força dele. Era da onde vinha essa força. E realmente ele acabou cedendo, ele se deixou levar pela carne dele mais uma vez e entregou a ela toda a história dele, o segredo dele. E Sansão foi capturado, teve seus cabelos cortados,
foi torturado, humilhado pelo povo, né, dos filisteus. E ele foi assim levado até o templo para que as pessoas pudessem se divertir com ele. Teve os seus 2 olhos furados. Então assim, foi horrível o que ele passou. Foi horrível. Mas ele se lembrou de Deus e ele pediu ao Senhor mais uma força. Ele orou ao Senhor e pediu força. Nem que se fosse a última vez, e o Senhor concedeu essa força a ele, mesmo com os cabelos curtos. E ele conseguiu destruir as 2 colunas que sustentavam o templo dos deuses lá do pessoal do Filisteu, que eles estavam lá para comemorar, e dentro desse templo estavam os líderes religiosos deles, os governantes deles e tudo mais. E Sansão conseguiu, com a força dos seus próprios braços, destruir esse templo. E ali, gente, morreram mais pessoas na morte de Sansão do que em sua vida, né? Ele conseguiu levar todas essas pessoas junto com ele, né? Nessa atitude que ele teve. E ali grandes pessoas que maltratavam o povo de Israel acabaram morrendo. Ele acabou voltando para Deus no último momento da vida dele. E essa história toda me ensina que mesmo que a gente saia dos caminhos que o Senhor preparou para nós, a gente pode voltar. Porque Ele nos aceita, Ele nos ouve, Ele nos vê e Ele puxa a gente de volta para o caminho. Então eu quero te dizer que não importa o caminho que você está, não importa esse caminho que você está, se você quer sair e voltar para o que o Senhor preparou para você, vem, que Ele está te esperando. O que você precisa é mostrar esse interesse para Deus e colocar tudo na ordem, colocar o seu espírito na frente de todas as coisas, porque esse espírito, gente, volta para Ele e você precisa fortalecer esse espírito. Como que você faz isso? Sabe, orando, buscando unidade com Deus, meditando, indo para dentro de você. Depois vem a sua alma. Na sua alma vai ficar tudo que você está fazendo de ruim, tudo que você está fazendo de bom. Então, para você ter uma alma leve, você precisa ter harmonia. Para você ter harmonia, você precisa controlar as suas emoções. Às vezes você não consegue fazer isso sozinho. Busca ajuda para fazer. Mas se você está entendendo o que eu estou te dizendo, não deixe hoje passar sem você falar com o Senhor e buscar essa unidade com Ele que eu estou te falando. Coloque o seu espírito na frente, depois a sua alma controlando as suas emoções e tendo uma vida leve. Depois vem o corpo, porque aí, gente, você vai fazer o que você precisa fazer, cuidar do seu corpo, sabe? Fazendo de tudo para ter saúde, comendo bem, fazendo atividade física, cuidando desse templo que você tem, é o teu corpo, é o templo do Espírito Santo. É o templo do Espírito Santo. É o templo. Então você precisa tratar bem o teu corpo. Dormir bem, tantas outras coisas, mas tudo na sua ordem. Porque aí a vontade que vai ser realizada na sua vida vai ser de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e não a sua. Porque a sua pode te tirar do caminho que o Senhor já fez para você, que é excepcional. Entendeu? Eu espero que você tenha entendido. Eu oro para que o Senhor coloque as mãos poderosas dele sobre você e que você tenha entendido. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.